Muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa segunda aula sobre primeiros socorros, a turma de técnico em podologia. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e essa é a nossa segunda aula sobre primeiros socorros. A gente teve uma primeira aula na semana passada falando sobre alguns temas relevantes, como desmaio, chegamos a introduzir algum tema relacionado à hemorragia. E a gente vai dar sequência na aula de hoje, né, abordando aí de um modo, através de uma revisão do assunto da aula passada e começar já o assunto da aula de hoje, tá bem? Dando apenas alguns recados aqui, deixar para vocês o meu canal no YouTube e também a minha rede de contatos, né, o meu LinkedIn, que é a minha rede profissional, para fazer contatos aí com os alunos e, consequentemente, a você que está assistindo essa aula pela primeira vez também. Eu me chamo Antônio Monteiro Conrado Júnior, sou fisioterapeuta, técnico em segurança do trabalho. Tenho um perfil no LinkedIn, apenas escrito como Conrado Júnior. Eu peço que quem tem aí uma rede profissional chamada LinkedIn, faça conexão comigo também. E no meu canal aqui no YouTube, né, o canal que ensina aprende, é um canal que a gente tem lá temas relevantes da área da saúde e segurança, né, de segurança do trabalhador e da saúde de modo geral, né, bem-estar e saúde de modo geral. Então, se você está aqui no canal no YouTube, eu peço que, se estiver assistindo essa aula neste momento, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, dê o like, curtir o joinha, que isso nos ajuda bastante, tá? A criar relevância para o canal e, consequentemente, angariar aí pessoas, né, que queiram contribuir também com o desenvolvimento da educação desse formato híbrido, né? O formato remoto, ou formato online que nós estamos trabalhando neste momento de pandemia. Falando sobre os conceitos, né, a gente falou um pouco aí na aula passada sobre os 6 pontos da estrela da vida, né? Então eu cheguei a citar para vocês a questão da detecção, o alerta, né, o estágio pré-socorro, o transporte, falar sobre a imobilização e necessariamente sobre o transporte da vítima até ser dada entrada no pronto-socorro, no Santa Casa, no local apropriado para fazer ali as devidas atividades, né? Então, quando a gente fala sobre a estrela da vida, a gente fala também sobre primeiros socorros, ou o que deve ser feito de um atendimento pré-hospitalar, que ele antecede ao atendimento ao hospital. E a gente vai abordar na aula de hoje o conceito de epistaxe e vamos falar também sobre engasgamento, né, e, consequentemente, parada cardiorrespiratória, deixando lá no final para falar sobre o protocolo ABC e reanimação cardiopulmonar. Na aula passada, além da conceituação de primeiros socorros que foi abordada, a gente falando um pouquinho da estrela da vida, eu cheguei a citar para vocês ali os números de emergência, né, de urgência e emergência, tanto o Corpo de Bombeiro no nosso estado aqui, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e também cheguei a citar para vocês sobre o SAMU, né, que é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência. Então, tanto esses números, né, que são números relevantes, devem estar na nossa cabeça, que é 192 para o SAMU e 193 para o Corpo de Bombeiro, para que haja ali um atendimento de primeiros socorros sequencial, tá bem? Então, a gente falou sobre as conceituações, primeiros socorros. Eu vou citar os temas sobre desmaio e hemorragia, né, novamente, e a gente dá a introdução no nosso tema de hoje, né, que foi preparado para a nossa tarde de hoje, falando sobre epistaxe, que é o sangramento nasal, engasgamento, né, e a parada cardiorrespiratória. Falando de um modo geral, né, de uma revisão, só vou passar por esse tema porque já faz parte aí da nossa primeira aula, né? Então, o primeiro socorros é o atendimento feito de maneira imediata a uma pessoa que está solicitando, né, uma atenção especial ou que é vítima de um acidente ou de um mal súbito, e é o auxílio imediato e provisório realizado enquanto se aguarda o atendimento médico. Nós chegamos a falar também que a diferenciação, né, dos conceitos de primeiros socorros, que uma boa aplicação de primeiros socorros é o que separa a vida da morte, significa também uma recuperação rápida ao invés de uma hospitalização longa que pode acontecer caso não seja feito nada, né, em relação a uma pessoa que necessita de atendimento, e também, né, apresentar aí umas variáveis em relação a uma provável invalidez temporária
de uma invalidez permanente. Sendo assim, né, quando a gente fala sobre primeiros socorros de modo geral, nós estamos falando também sobre essa diferenciação, né? Toda vez que a gente aplica técnicas de primeiros socorros, nós estamos favorecendo a vida e não deixando ali o indivíduo evoluir à morte, né? Então a gente tem algumas regras, né, em relação ao primeiro socorro, ao primeiro atendimento, que vão favorecer uma recuperação rápida, ao invés do indivíduo ter uma invalidez permanente, uma invalidez temporária, né, de alguns dias, semanas ou até meses, mas sempre favorecendo a vida do indivíduo, tá bem? Evitando a morte, uma hospitalização longa e evitando uma invalidez permanente também. Quando a gente fala sobre primeiros socorros, né, a gente citou sobre desmaio, que é a perda repentina dos fluxos sanguíneos no cérebro, ocasionando aí situações de desmaio, né? O indivíduo realmente ele chega a um estado de hipotonia, né, que é a diminuição do tônus muscular, né? Um baixo tônus muscular, ele não consegue se manter em pé, gerando, né, uma queda repentina de maneira temporária, né, mas que deve ser feito algumas manobras para se manter o indivíduo de maneira mais segura possível, né, de maneira mais cuidadosa possível. Então, algumas causas que podem gerar o desmaio, né, são aí a falta de alimentação, a fadiga, fortes emoções, perda de sangue, ambientes muito abafados, né, gerando falta de oxigênio no ambiente, fazendo com que o indivíduo apresente, né, situações de desmaio, além, né, das hemorragias associadas à perda de sangue, que pode acontecer de modo interno e externo, né? Então, quando a gente fala de perda de sangue, geralmente eles ocorrem, né, na maneira interna, né, e a hemorragia ela pode ser interna como externa, e ainda subdivididas em 3 classes, né, que é a classe arterial, venosa e capilar, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente dessa diferenciação. E o traumatismo da cabeça, né? O trauma na cabeça, geralmente ele está associado a pancadas, né? A traumatismos crânios encefálicos, que a gente chama de TCE, que é toda queda, toda batida na região do crânio, que pode provocar ali um estado de conclusão cerebral, tá? O cérebro, basicamente, como ele é formado, ele pode ter um inchaço, e esse inchaço levar a um desmaio, tá bem? E aí nós temos várias técnicas, né, de atendimento pós, né, o primeiro socorro, o atendimento que é feito diretamente no hospital, né, para que diminua esse inchaço na cabeça e também que o indivíduo não tenha perdas, né, significativas do seu sistema nervoso central. Mas todo o traumatismo na cabeça ele vai ser um dos fatores mais graves aí que pode gerar um desmaio, porque o corpo é como se desligasse uma chave central, principalmente, eu não sei se a câmera vai pegar, mas principalmente na região posterior, que é a região aqui occipital. É a região onde nós temos a chave geral do corpo humano, né? A região do tronco encefálico associado ao cerebelo. O tronco encefálico ele é subdividido em 3 também, em ponte, mesencéfalo e bulbo, e essas 3 áreas são responsáveis pela coordenação motora, respiração e o sistema nervoso autônomo. Então, o batimento cardíaco, a respiração e a coordenação motora, quando atingida, ela pode gerar também uma situação de desmaio, tá bem? O que fazer, então, quando a vítima se encontrar inconsciente? Vamos lembrar que isso aqui, pessoal, é uma revisão, que a gente já viu isso na aula passada. Mas, basicamente, o que eu devo fazer quando uma pessoa se encontra inconsciente na situação de desmaio, primeiramente, é observar a vítima. A gente falou isso na aula passada, mas, recapitulando, eu não devo deixar de fazer nada, né? Então, antigamente acreditava-se, se uma pessoa está em uma situação de primeiros socorros, não coloque a mão e chame a ambulância. Você precisa sim colocar a mão, desde que feito com critério, desde que feito com cuidado, desde que feito com zelo, como todo profissional da área da saúde. Fazendo a primeira técnica aí de manter o local arejado, retirar as pessoas do entorno, evitar aglomerações, o terrível celular que as pessoas gostam de filmar para jogar isso em rede social ou simplesmente para encaminhar nos grupos de WhatsApp, que eu acabo de ver uma pessoa desmaiando, né? Eu não sei qual que é a relevância na vida da pessoa para isso, mas eu devo evitar ali como profissional de saúde, no momento que eu encontro uma vítima inconsciente, seja pelo desmaio ou por qualquer outro motivo. Então, colocando a vítima deitada em decúbito dorsal, basicamente de barriga para baixo, com os pés ligeiramente elevados, ou seja, o indivíduo na posição deitado,
com os pés elevados, com os membros inferiores elevados, para facilitar o retorno venoso. Uma pessoa que ela desmaia, ela pode gerar uma espécie de congestionamento de sangue na região do coração, e esse indivíduo pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca, como a gente fala, né? Então, basicamente, elevando o membro inferior, eu facilito o retorno venoso desse trabalhador, dessa pessoa que está passando por um mal súbito, dessa pessoa que é seu paciente, cliente ou até mesmo familiar, e eu devo evitar, né, que ele permaneça na posição de decúbito dorsal simplesmente, mas sim deitado com os pés ligeiramente elevados. Na sequência, eu devo conversar com a vítima. Por quê? Nós temos alguns sinais, né, os sinais vitais principal, que eu consigo observar, mesmo sem nenhum equipamento. Nós temos lá na área médica um instrumento chamado esfigmomamômetro, que juntamente com o estetoscópio vai formar um aparelho de pressão, mas eu não preciso ter um equipamento, né, específico para isso, para verificar se a pessoa tem um batimento cardíaco. Eu não quero verificar a pressão arterial dela naquele momento. Eu quero observar se ela está respirando, de diversas formas, né? Pode ser uma respiração rápida, pode ser uma respiração dificultosa, né? Então eu devo favorecer e conversar com ela, orientando. Respire profundamente, lentamente, encha, né, o pulmão de ar e sopre pela boca, tá? Para fazer com que essa pessoa ela entre num estado de calma, né? Naturalmente de um estado mais tranquilo possível, porque há uma diferença, né, do indivíduo consciente e do inconsciente. Uma pessoa inconsciente, ela começa a querer brigar com o próprio organismo porque o organismo entende que existe algo de errado com ela. Então, quando a pessoa está inconsciente, ela começa a apresentar estados ali começa a ficar ofegante, né, com falta de ar. Ela começa a querer sair dessa situação inconsciente e ela não consegue. Então, a gente sabe que a audição ela está preservada, né, durante uma situação de inconsciência, principalmente do desmaio. Através de estudos foram identificados que a audição ela está presente, então eu devo orientar, conversar com a vítima. Respire profundamente, né, respire lentamente. É até uma técnica que é utilizada muito com crianças, né, por profissionais da fisioterapia e da fonoaudiologia, mas que podem ser aplicados nesse momento, como, por exemplo, respire, né, cheire a florzinha e assopre a velinha, né, fazer essa alteração, né, para que justamente a pessoa respire profundamente. Eu posso ainda afrouxar a região da roupa da vítima, desde que eu não faça uma exposição de cunho sexual com essa pessoa, né? Por exemplo, eu posso afrouxar uma camiseta de um homem, retirar uma gravata de um homem, mas eu não devo retirar a roupa desse homem, tá? Ou de uma mulher, por exemplo. A gente sabe que devido a uma questão de moda, uma questão de práticas, né? São utilizadas roupas mais apertadas, até por uma questão cultural que nós temos no Brasil, de calças mais apertadas, calças altas, né? Que aí elas ficam acima da região da virilha, né? A região inguinal, tá bem? E eu devo simplesmente afrouxar, abrir, se for o caso de um botão, né? E evitar, por exemplo, abaixar o zíper. Ou se é o caso de uma calça leg, por exemplo, eu posso, solicitando sempre para a vítima, fazer uma dobra dessa região para que ela não permaneça segurando as artérias que passam ali na região do quadril, para favorecer o restabelecimento da circulação sanguínea, tanto ao redor do pescoço como na região do quadril, na região umbilical, né, região próxima ao umbigo, tá bem? E eu não devo ministrar nada por via oral, seja por uma questão de não conhecimento na prática, né? As técnicas de APH, de atendimento pré-hospitalar ou primeiros socorros, elas não envolvem a administração de nada, né? Eu não devo administrar medicamento, eu não devo administrar água. Em alguns fatos, aí em algumas regiões mais do interior e até regiões que as pessoas não têm devido conhecimento de primeiros socorros,
recomenda-se administrar, né, ministrar café, leite, água, muitas vezes cachaça para a pessoa, e eu não devo administrar nada por via oral. Vamos lembrar que a deglutição, né, o engolir de saliva, do momento que a gente está falando, ou engolir um bolo de alimento no momento que a gente está se alimentando, isso ocorre de modo consciente. Então, se eu quero tomar uma água, se eu quero comer ali um pedaço de carne, se eu quero me alimentar, isso acontece de modo consciente. No caso da vítima inconsciente, se eu tento administrar isso para ela, né, eu posso provocar um engasgamento, e esse engasgamento é uma segunda situação de socorro, né? Deixa de ser um desmaio e se torna uma vítima desmaiada com um engasgamento, com uma obstrução de vias aéreas. Então, isso é uma situação mais agravante em relação à situação anterior. E por mais que a vítima tenha acabado de se levantar, por mais que você tenha colocado ela sentado, se ela começou a conversar com você e pediu água, lembre-se que o estado de desmaio ela pode retornar, né? E como existe uma diferenciação mínima em relação ao desmaio ou uma epilepsia, isso pode acontecer sequencialmente. Então, você está ali administrando água para a pessoa, ela acabou de virar o copo de água e desmaia novamente. Então, o ideal é que você seja administrado qualquer produto, qualquer medicamento, por via intravenosa, somente por pessoas especializadas. Então, se você quer fornecer água para aquela pessoa ou hidratá-lo de modo geral, eu vou fornecer isso através do soro e não através de líquidos, né? Através de água, café, cachaça ou o que for, tá? Porque eu vou tornar essa situação de uma dupla situação de primeiros socorros. Nós já falamos sobre isso, mas é uma forma também que eu posso criar, né, de avaliação das vias aéreas ou vias respiratórias e de circulação. Eu posso fazer a questão da via circulatória tanto na região radial, né, que é essa parte que nós estamos mostrando aqui na câmera, não sei se está pegando, mas a região do pulso, né, que fica um pouco abaixo do punho, né, nós temos a região da mão que é dividida por dedos, né, a palma da mão, nós temos o punho e um pouco mais abaixo nós temos aqui a região do rádio, que é a região pulsante, né, que nós temos aqui a região arterial. Então, simplesmente com 2 dedos eu posso vir aqui e sentir a pulsação do indivíduo. Isso pode ser feito também a 2 centímetros abaixo da região do meu músculo esternocleido, né, que é a região do pescoço, da região cervical. Eu posso vir aqui e posicionar os 2 dedos também. Como a vítima ela vai estar inconsciente, ela não vai estar falando, eu consigo sentir a pulsação da artéria que nós temos aqui no pescoço, né? Tanto as carótidas também, que elas vão servir como sinais de pulsação. E a respiração especificamente, eu posso tanto colocar o meu ouvido próximo à região do nariz da vítima, para observar se existe a entrada e saída de oxigênio. E aí, fazendo essa avaliação das vias aéreas, como também das vias circulatórias, eu consigo, na sequência, né, entrar em contato ali, enquanto estou observando a vítima de um modo geral, solicitar o contato de um socorro médico, seja através do SAMU ou através do Corpo de Bombeiros. E se a vítima, porventura, estiver apresentando uma posição, né, de afogamento, né, ou ali com o nariz, né, posicionado numa região que ela não consegue respirar de maneira correta, eu devo sim movimentá-la, né, de maneira segura, consciente, favorecendo uma posição mais adequada, geralmente de barriga, tanto barriga para cima, né, no decúbito dorsal, ou também decúbito lateral, posicionado de modo lateral. Então a gente vê aqui, por exemplo, uma técnica, né, que é como colocar a vítima em posição lateral. Nós já vimos isso na aula passada, não vou ficar aqui falando muito sobre isso, mas basicamente a gente realizar ali um movimento que a gente chama de rolamento, né? Que eu coloco ali a mão da vítima na região do pescoço, na região da cabeça, para que ela não chegue a bater a cabeça no chão. Eu flexiono, né, o membro contralateral, né, o membro que está mais distante de mim, e eu utilizo o próprio membro como alavanca. Então, eu estou vendo aqui na figura 2,
um membro flexionado, né, o membro inferior, e eu realizo uma alavanca, né, para favorecer a pessoa, né, a vítima, permanecer na posição de decúbito lateral. A gente falou sobre isso, né, hemorragia, que ela ocorre geralmente quando há um rompimento de veias e artérias, lembrando basicamente que a hemorragia ela pode ser uma fonte, né, de um choque hemorrágico, ou seja, o coração, o corpo e todos os sistemas, eles param de receber sangue e entram no choque hemorrágico, ou seja, a temperatura do corpo, que é geralmente de 36 graus,5, né, 36,5 graus Celsius, né, eles vão chegar a uma temperatura inferior a 30 graus, e aí começa a apresentar um fenômeno chamado hipóxia, que é a falta de oxigênio devido à falta de sangue. O sangue leva para os órgãos e consequentemente, para todo o corpo, glicose, oxigênio e nutrientes. Quando há falta de glicose, né, naturalmente a gente começa a ter uma dificuldade de funcionamento dos órgãos. Quando há falta de nutrientes, o órgão começa a se tornar mais lento. E quando há falta de oxigênio especificamente, haverá ali uma falência daqueles órgãos, daquele sistema. Então, o indivíduo entra em choque hemorrágico para tentar prolongar a sua vida, né, para prolongar o seu funcionamento. Mas eu devo fazer, em primeiro caso, né, conter essa hemorragia. Lembrar também que a hemorragia pode gerar uma infecção. Então, eu citei a osteomielite, eu posso citar outras inflamações do sangue que são geradas geralmente por causa de uma hemorragia. Porque quando há um sangramento, naturalmente, tudo que está em volta ali daquele foco hemorrágico, daquela ruptura, seja o corte, amputação, esmagamento ou fratura, pode adentrar também micro-organismos. E a gente só vai saber isso futuramente, quando o indivíduo tiver ali se estabelecido, né, tentar restabelecer uma coagulação e, naturalmente, uma evolução, né, para conter essa hemorragia. Nós temos 3 tipos de hemorragia, né? Eu vou só passar rapidamente: arterial, venosa e capilar. A arterial, ela vai ter um sangue jorrando através de do fluxo pulsátil, que basicamente vai ser um vermelho vivo, um vermelho com bastante oxigênio. Ele vai ter uma coloração brilhante. Nós vamos ter também a hemorragia venosa, que é um fluxo lento, estável, da cor vermelha escura. E, por sua vez, por ela ser venosa, ela não tem um fluxo tão rápido como o pulsátil. Então, geralmente, ele vai criar ali uma espécie de derramamento de sangue, né, de forma lenta. Já o pulsátil, ele vai fazer realmente um esguicho, tá bem? E ele tem uma característica de um sangue jorrando de forma vermelha vivo, né, vermelho vivo e brilhante. Já o venoso, haverá ali um fluxo lento, estável, entretanto escuro, né? Ele vai, se você colocar um sangue do lado do outro ali, haverá sem uma diferenciação de cor, mas também é importante observar a saída desse sangue. E por último, um sangramento mais de fácil controle, né? Dos outros dois aí são o capilar, ele é o menos prejudicial, né? O que vai ser menos prejudicial para todo o organismo, mas que por sua vez ele vai ter um fluxo de fácil controle, uma cor uniforme, né? Um vermelho mais próximo aí do venoso, né? Entretanto, ele é de fácil controle. Toda vez que a gente falar sobre hemorragia, pessoal, eu preciso ter, né, que identificar essas variações. Então, arterial vai ser o sangue vermelho saindo de modo vivo e esguichando. O sangue venoso, ele vai sair de maneira uniforme, possui uma coloração mais escura. E, por sua vez, o capilar, ele vai fluir bem devagar, né? Então, ele vai ter uma cor neutra, vou falar assim, um vermelho, mas não é um vermelho nem arterial nem venoso. E, por sua vez, ele vai fluir de modo devagar. O sangue, por sua vez, né, a gente está observando aí o arterial, que ele é pulsátil, né, e vermelho vivo. O venoso, ele está jorrando aqui, entretanto é um vermelho escuro, e o capilar geralmente vai provocar uma poça ali, um sinal de sangue, entretanto é fácil para ser contido. Toda vez que a gente falar sobre como agir sobre casos de hemorragia, a gente já falou sobre isso na aula passada, mas lembrar
de utilizar um pano limpo, uma gaze, para simplesmente estancar aquela hemorragia. Nós temos ali uma cascata de coagulação produzida por macrófago, por células especializadas, mas essas células devem ser contidas, né? Então, elas devem permanecer no foco da hemorragia. Então, colocando um pano limpo ou uma gaze, eu vou fazer o estancamento dessa hemorragia. Eu não devo retirar jamais essas compressas, e sim substituir uma sobre a outra, para que elas realizem ali o papel delas de conter a hemorragia até ser adentrado ali no ambiente próprio para a realização de técnicas de reparação tecidual, como é o caso do ponto, né? Como é o caso de cirurgias que eu preciso religar, vamos falar assim, grandes vasos e artérias específicas para conter hemorragia. Então, nesse caso aqui, a gente chegou a fazer uma dinâmica, né? E eu comentei com vocês que esse é o tipo de sangue venoso, que por sua vez ele jorra de maneira lenta, né? Não é pulsátil, e o socorrista ali está colocando uma gaze simplesmente para manter, né, o foco hemorrágico contido, tá bem? E também uma outra recomendação do que se fazer no local da hemorragia é elevar os membros superiores, ou no caso, os membros inferiores, acima do nível do coração. Então, no indivíduo deitado, no indivíduo na posição de decúbito, no decúbito dorsal, né, eu devo manter o indivíduo naquela posição, igual numa situação de desmaio, elevando simplesmente os membros inferiores, mantendo a compressão e com os pés ali, com o membro inferior ligeiramente mais elevado, acima da altura do coração. Quando é o caso do membro superior, eu também posso elevar, né, essa região para que eu não tenha um sangramento pulsátil mais rápido, que pode evoluir, por exemplo, para um choque hemorrágico. Sendo assim, a gente chega então no tema da aula de hoje, né, que é a epistaxe. Essa epistaxe, pessoal, por sua vez, é uma nomenclatura médica, né, um termo aí que é mais utilizado na área médica, né, e a gente conhece, né, esse sangramento de maneira a entendê-lo, que ele é basicamente um sangramento nasal. Tá? A gente chegou a comentar isso na aula passada, mas só para vocês entenderem, nós temos diversos estruturas no sistema, no nariz, né? Um deles é o corneto, que é como se fosse um osso que ele vai expandir, né? Ele é um osso pneumático que ele tem ali dentro da sua estrutura basicamente ar. E toda vez que ele pode ser comprimido, ele pode provocar ali lesões internas no nariz e pode produzir um sangramento nasal. Uma outra situação que pode gerar um sangramento nasal, além do corneto, é o próprio trauma que isso pode ocorrer no nariz. Seja ele um trauma físico, né? A pessoa está ali numa discussão mais acalorada e acaba relevando um choque ali no nariz, um soco, ou está jogando futebol aí de final de semana e bate o nariz, né? Recebe uma bolada aqui na região nasal. E nós temos uma estrutura que é formada, né? Eu vou mostrar aqui para vocês pela câmera, não sei se vai estar aparecendo, mas basicamente é formado pelo nariz, pela parte dos ossos nasais, que eles fazem junção ao osso da glabela, né? Do osso aqui que vai simplesmente separar, né, uma sobrancelha da outra. E esse osso aqui ele vai chegar mais ou menos até a metade do nariz. Do nariz para baixo, né, até a ponta do nariz, isso é cartilagem, tá bom? E a cartilagem, por mais que ela seja não vascularizada, assim como são os ossos e como são os músculos, a cartilagem ela utiliza, né, do tecido conjuntivo, ela retira ali do tecido conjuntivo o próprio sangue. Então, para que ela se mantenha, né, viva, para a cartilagem se manter irrigada, né, então recebendo oxigênio, recebendo nutrientes da mesma forma como se fosse um músculo ou um osso. Entretanto, essa cartilagem ela pode vir a se romper, ela pode se quebrar em partes, ela pode também se romper através de um trauma e naturalmente levará ali um sangramento nasal. O trauma nasal, o sangramento nasal,
ele ocorre tanto de maneira induzida, né, que é a situação de um trauma, a situação aí de uma batida, ou também de maneira espontânea. E quando a gente fala de maneira espontânea, pessoal, não existe uma característica, uma causa conhecida. Isso é chamado de epistaxe idiopática, ou seja, a pessoa tem, né, por uma questão genética ou simplesmente porque ali na formação do indivíduo, né, no nascimento, desde o nascimento até o momento que apresenta o primeiro episódio de epistaxe, isso pode ocasionar por uma ruptura de artérias, mas não se sabe o motivo, tá bem? Tanto em artérias como veias, tá bom? Então, obviamente, como a gente viu aí na hemorragia, se for um sangramento arterial, ele vai ter uma característica pulsátil, tá bem? E a parte boa, né, que o tratamento é o mesmo, seja ele arterial ou pulsátil, né, seja ele arterial ou venoso, tá bem? Então, se ele for arterial, ele vai ter uma coloração mais vermelha viva, né, e naturalmente vai gerar ali um fluxo pulsátil, tá bem? A pessoa é como se ela estivesse saindo ali um líquido do nariz sem parar. Já o venoso, que ocorre em 90% dos casos, é um sangramento que vai escorrer, né, o sangue do nariz. O sangramento arterial, ele, apesar de ser o mesmo tratamento, o arterial eu vou começar a questionar o entendimento ali e, consequentemente, ter que procurar um profissional da otorrinolaringologia, né, um profissional ali específico que conhece mais essa parte interna do nariz, porque pode ser uma má formação arterial. Então, uma má formação na região do palato, né, um palato que a gente chama de palato duro ou palato mole, né, que é a região do nosso assoalho aqui da região da boca, e também das próprias vias aéreas. Então, essa epistaxe, ela pode ser necessária um caso mais de cirurgia, e não simplesmente as técnicas que a gente vai abordar aqui. E quanto mais repetido, né, esses casos, né, a hemorragia ela pode chegar a produzir uma hemorragia mais prolongada, cerca de 30 minutos, tá bem? Se for até 10 minutos essa hemorragia, e é legal a gente começar a contabilizar, né, olhar no relógio, se um familiar meu apresentou, eu já dou uma olhadinha no relógio para ver que horas começou essa hemorragia, para passar isso para o médico, para passar isso para o socorrista, né, seja ali do SAMU ou do Corpo de Bombeiros. Nesse caso específico, eu chamaria ali o profissional do SAMU. Mas o que eu posso fazer, né, no caso de uma hemorragia, né, do epistaxe, né, de uma hemorragia mais frequente? Devo, então, sentar o paciente com o rosto um pouco inclinado para a frente. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, não sei se vai pegar na câmera também, mas no meu caso aqui, eu começo a apresentar um sangramento nasal, eu posso solicitar para a pessoa abaixar a cabeça, né, simplesmente produzindo ali uma espécie, né, de inclinação para frente para favorecer que esse sangue ele venha escorrer, né, do nariz para sem entrar na região da boca, tá bom? Vamos lembrar, pessoal, que esse sangramento, né, o venoso principalmente, ele contém o que é de pior do sangue, tá? Porque ali ele está retirando os catabólicos, está retirando o que não serve mais para o organismo. Ele vai estar sendo encaminhado ali para o fígado e para o rim, para fazer uma filtragem, para depois cair na corrente sanguínea novamente com o sangue limpo. Então, se ele deglutido, ele vai parar lá no estômago, a gente vai ter que criar ali um ácido específico, né, que ele vai auxiliar para a digestão, e ele vai ficar do nosso organismo de modo geral. Então, por isso que é recomendado inclinar o nariz para frente e não para trás. Muita gente fala, sangrou o nariz, né? Isso é uma técnica errada, não se deve utilizar. Utilizar a cabeça para trás, porque o sangue para de escorrer, né? E geralmente esse sangramento, né, principalmente o venoso, ele deve sair
até ser cauterizado, né, até ser coagulado sozinho, de maneira sozinha, a não ser que eu tenha, né, uma gase ou um local para isso. E uma preocupação geral das pessoas, né, quando começa a sangrar o nariz, e a minha roupa, né? Vai ficar escorrendo sangue aqui, né? Pessoal, ninguém sai de casa imaginando, né, que vai ter um sangramento espontâneo do nariz. Ninguém sai de casa, né, falando, ó, amanhã eu vou ter um sangramento nasal. Ele simplesmente acontece. E a gente deve, enquanto profissionais aí da área da saúde, comentar, né, com os nossos pacientes e, consequentemente, para as pessoas com quem a gente está atendendo, que se porventura isso acontecer, não se preocupar com a roupa, e sim em deglutir, engolir o sangue venoso, tá bom? Por mais que seja da pessoa, né, vai ter os anticorpos dela mesmo, né, ele é um sangramento que ele vai carregar ali micro-organismos que podem gerar uma infecção, tá bom? Obviamente que isso não é uma situação que vai acontecer num caso e a pessoa vai apresentar uma infecção generalizada no dia seguinte, mas eu devo evitar deglutir esse sangue, tá bom? Então eu devo sentar em primeiro local o paciente. Oi? E colocar gelo? Opa, legal, muito bacana. É uma técnica. Quem está falando, por favor? A Verô, entrei atrasada, desculpa. Sem problema, Verô, eu comentei com a sala. A relação do gelo. Tanto para a epistaxe como para os traumas e fraturas que a gente vai ver numa próxima oportunidade, o gelo ele serve basicamente como um coagulante, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que o gelo ele vai realizar uma contração, tá, das artérias e das veias para que diminua, né, o seu fluxo sanguíneo. O gelo ele é um vasoconstrissor, tá? Basicamente, o calor, a temperatura quente, a água quente, ela realiza uma vasodilatação. E o aumento, que a gente chama de luz do vaso, né? Essa expressão, ela é uma expressão mais usada aí na área endócrina e na área cardiológica, né? Que a gente fala de luz do vaso. Mas vamos imaginar, eu vou pegar aqui para vocês uma caneta, né? Uma caneta que todo mundo deve ter em casa, né? Que é a famosa caneta Bic aqui, né? Então, o vaso ele vai ter essa polegada, ele vai ter essa dimensão, ou ele pode ser um pouco menor também e um pouco maior naturalmente. Toda vez que a gente utiliza essa expressão luz do vaso, basicamente eu deixo de enxergar o meu vaso simplesmente como uma mangueira e começo a usá-la, né, através dessa parte interna, que é o que a gente chama de luz do vaso. Essa luz do vaso, né, ela pode tanto provocar a dilatação, o aumento, como a constrição. Então, o gelo é um excelente remédio aí para um sangramento, tá bem? Só que aí eu tenho que ter um gelo específico para isso, tá? Geralmente bolsinhas de gelo, né, que são aquelas bolsas térmicas que a gente compra em farmácia, que elas geralmente vêm com gel ali dentro, elas servem, né, e elas devem ser utilizadas somente por uma mesma pessoa, tá bem? Porque senão eu posso contaminar outras pessoas, tá bem? Então eu posso colocar, no caso, uma bolsinha térmica, desde que ela molde o meu nariz, levando em consideração também que é um tecido mole. E todo tecido mole, que eu quero dizer, que é mais próximo ao osso, quanto maior o contato do gelo com aquela extremidade, mais sensível vai se tornar aquela região. Então, colocar o gelo ali vai ajudar na vasoconstrição, entretanto, a sensibilidade pode ficar aumentada. E aí, pessoal, que a gente fala de sensibilidade, o gelo ele provoca, né, uma espécie de dormência, né? Ele induz ali uma espécie de anestesia local. E a pessoa vai diminuir a dor e o inchaço de modo geral. Eu só tenho que tomar cuidado que o gelo, eu estou falando, o gelo ele é excelente, mas eu tenho que tomar cuidado por ser um tecido mole, por ser uma localização do nariz, e também saber que o gelo pode produzir queimaduras, tá? Se alguém já ouviu falar sobre isso, né, o gelo ele pode produzir queimaduras, porque a nossa temperatura corporal é uma e a do gelo é infinitamente menor. E a hora que a gente coloca esse gelo em cima daquela região,
ele pode se acomodar, criando ali, basicamente, um estreitamento dos corpúsculos de Ruffini e Pacini, que são os corpúsculos que identificam a dor, e esse estreitamento vai realizar na pele uma queimadura, tá bem? Então, é bom para utilizar, mas com bastante cautela. Primeiramente, por questão inflamatória, por questão infecciosa, desculpa, e sequencialmente por questão de queimaduras. Mas, basicamente, o protocolo que a gente vai ensinar aqui não requer o uso de gelo, né, mas simplesmente observar que a pessoa deve ficar sentada, né, de maneira a inclinar o rosto para frente, para favorecer que ela aperte a parte frontal maleável, que é a ponta do nariz, tá bom? Ela não vai apertar com força, mas ela vai simplesmente, como se ele estivesse retirando o sangue que ficou parado ali na região, principalmente próximo à saída do nariz. Tá? Esse coágulo, né, que vai parecer uma borra de sangue ali, aquela igual a borra de café, que fica tudo impactado, ela permite, né, que o sangue fique concentrado na região nasal. E se o sangue não sair para o nariz, ele vai seguir uma via oral. E aí a gente vai cair o sangue na boca e a gente vai acabar deglutindo, tá? Por isso que é bom, né, a pessoa ficar com a cabeça para baixo, para favorecer a saída desse coágulo sanguíneo. Tudo bem? Verô, respondi você? Respondeu, Conrado, obrigada. Imagina. Respondeu sim. Perfeito. Então, além, né, de colocar ali a cabeça inclinada para frente, eu posso, no caso, solicitar para o paciente, se ele estiver sentado ali numa mesa, colocar o braço esquerdo ou o braço direito apoiado na mesa, favorecendo a saída do fluxo sanguíneo do nariz, verificando, por exemplo, se toda a parte maleável do nariz se encontra apertada. Geralmente, pessoal, a pessoa, quando ela apresenta epistaxe, ela se encontra numa condição consciente. Então, ela vai saber o que levou aquele sangramento, tá? O sangramento, geralmente, na via nasal, como eu falei, ele pode ser idiopático, né, espontâneo, ele ocorre sem avisar, sem motivo específico, e também, né, ele pode ocasionar por trauma. Por trauma, eu tenho que ter uma atenção especial para que eu não identifique, por exemplo, se é uma fratura desse nariz. Essa história de reduzir a fratura, né, que é colocar o dedo aqui e simplesmente torcer o nariz para um lado para o outro, encaixando ele num devido lugar, né, pode prejudicar uma ação futura de um cirurgião, por exemplo. Né? Então, ele estava quebrado, você tentou colocar no lugar, vamos falar assim, né, fazer o reposicionamento, você acabou quebrando tanto na ida como na volta, né? Ele já estava quebrado, vamos falar assim, né? Ele está aqui e ele está quebrado desse jeito, né? Um sobre o outro, a hora que você volta, ele simplesmente pode quebrar em uma outra parte, tá? Então, essa coisa que a gente vê aí nos filmes, geralmente, é simplesmente uma técnica que é feita no filme, tá? Que não é igual à vida real. Então, apresentou sangramento, abaixou a cabeça, o braço esquerdo ou direito ali sobre a mesa, e eu devo favorecer a saída, né, do sangue daquela região do nariz, para não produzir coágulos, porque esse coágulo pode gerar sangramento na via oral. Então ele deixa de chamar epistaxe e começa a se chamar hemoptise, né, que é um sangramento por via oral, tá bom? E ele nunca é agradável porque eu posso favorecer, por exemplo, uma infecção tanto nas minhas vias orais. Vamos lembrar que na boca a gente tem glândulas, a gente tem ali estruturas que são responsáveis, né, por conter micro-organismos, tá bem? Então, por mais que seja o sangramento da própria pessoa, ela não deve ser deglutida, não deve parar lá no estômago, tá bom? Então, eu coloco ali o indivíduo, né, numa posição de sentado, né, frontalmente. Eu, enquanto socorrista, posso ali, se eu utilizar uma luva, né, ou tiver uma gaze, comprimir e manter a pressão por cerca de 10 minutos. Tá? Então, por isso é legal a gente ter um relógio ali, o celular na mão, e olhar para o relógio, para o horário que a pessoa começou a apresentar esse sangramento. Se em cerca de 10 minutos não parou, eu mantenho a compressão e levo essa pessoa para um pronto-socorro.
E nesse momento, durante 10 minutos, eu já vou ter observado se esse sangramento, se a pessoa começou a apresentar sangramento oral, tá bem? Que pode ser esse epistaxe, pode ser uma outra manifestação, geralmente está associado aí traumas na região do crânio também, e aí sim é perigoso, tá bem? Porque antes de descer para o nariz e para a boca, vai começar a escorrer pelo ouvido. E aí eu já suspeito, por exemplo, de uma hemorragia interna, tá? E uma hemorragia interna no cérebro nunca é boa, tá bem? Nunca é positivo. Geralmente está associado a aneurisma, está associado a um quadro de acidente vascular encefálico, né? Que é o chamado popularmente aí por AVC ou ainda derrame, tá bem? Mas o sangramento nasal, ele só vai acontecer especificamente no nariz. Se começar a sangrar pela orelha, pelo nariz e pela boca, é caso de urgência a levar aquele indivíduo com máxima urgência para o hospital, tá bem? Então, simplesmente para a gente agir, né? O que deve ser feito com uma técnica de primeiros socorros? Comprimir a parte menos maleável, ou seja, a parte mais superior do nariz, com uma gaze ou um pano limpo e manter a pressão por cerca de 10 minutos. Esse é uma espécie de autotratamento, né? Vamos falar assim, que pode ser feito para se conter a hemorragia nasal, né? A epistaxe. Uma outra coisa, pessoal, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Mas eles podem induzir também ao sangramento. Eu não vou mostrar o nome, mas se alguém já ouviu falar, isso aqui é um componente, né? Um produto de cloreto de sódio, tá bem? Isso aqui só é fornecido, né, para pessoas que apresentam ali um congestionamento nasal, por líquido mesmo, basicamente ali pelo próprio líquido do nariz, ele fica congestionado, e através do soro fisiológico, que é o cloreto de sódio basicamente, ele vai retirada, né, vai fazer uma retirada desse líquido. Só que ele não deve ser feito e utilizado de maneira indiscriminada, porque assim como eu falei para vocês, na região do nariz que a gente produz uma cartilagem, ela pode, através do cloreto de sódio e através aí de um outro produto, né, geralmente o furoato, né, que são expansores da região nasal, ele pode produzir uma espécie de corrosão da cartilagem, tá, do cartilagem do nariz. Então, não é porque a pessoa apresentou sangramento nasal que ela vai ter que começar a fazer uso para sempre desse produto. Né? Eu estou mostrando aqui para vocês porque eu faço uso, né, desse produto especificamente quando eu tenho casos de rinite, né, que basicamente é uma inflamação da região do nariz. Então, quando o nariz começa a coçar internamente, apresentar secreção exagerada, eu vou lá, faço uma borrifada, né, em ambas as narinas e só. Agora, tem pessoas que, por ser o cloreto de sódio ser basicamente como uma comida salgada, vamos falar assim, se você come algum produto salgado um dia e informa a glândula pineal lá no seu cérebro e ela começa a gostar, o teu consciente, né, começa a pedir constantemente aquele medicamento. Então, ele deve ser feito, né, deve ser utilizado somente com indicação médica. E o médico vai fazer uma avaliação, geralmente, né, uma rinoceptoscopia, né, que é um estudo do nariz e do septo nasal, para verificar se você vai fazer uso do medicamento ou não, tá bem? Como no meu caso, né, eu fui numa consulta agora recentemente em agosto, e meu nariz continua perfeitamente utilizando, ele até me parabenizou, falou, legal que você não está usando sempre, dá para perceber quando o paciente usa sempre. Eu falei, não, eu uso só quando o tempo está seco, quando não está chovendo, quando eu fico muito tempo perto do ar-condicionado também, então isso pode gerar aí um agravamento dessa situação. Então, geralmente, eu prefiro fazer o uso de água, né, que é uma situação que você vai umidificar as vias respiratórias também. Então, primeiramente, comprimir o nariz com uma gaze e um pano limpo, assim que a pessoa estiver ali com o braço apoiado e com a cabeça baixa. E o que fazer, né, em caso de engasgamento, tá?
Então, fazer uma pressão abdominal, né, se a pessoa apresentar o engasgamento. Neste vídeo, você vai aprender a ajudar crianças acima de 1 ano de idade ou adultos que estejam engasgados. 3 situações devem ser consideradas. Situação 1. A vítima está respirando, mas com dificuldade. Peça para a pessoa tossir e não faça mais nada. A tosse é o que há de mais eficiente nesse caso. Qualquer outra medida pode agravar a situação. Segunda situação. A vítima não está respirando, mas ainda está consciente. Apoie o peito da vítima com uma mão e incline-a para frente. Dê até 5 tapas nas costas, entre as escápulas, com a palma da mão. Se a manobra não der resultado, alterne os tapas com uma série de 5 compressões abdominais. Coloque a mão com o punho fechado no meio do abdômen da vítima, logo abaixo do externo, a junção dos ossos na parte oca do estômago. Coloque uma mão sobre a outra. Incline a vítima para frente, puxe vigorosamente para dentro e para cima. Alterne 5 tapas nas costas e 5 pressões abdominais, até que a vítima respire normalmente. Terceira situação. Nenhuma técnica acima funciona. A vítima está inconsciente e não respira. Peça ajuda ou chame os serviços de emergência e comece a ressuscitação cardiopulmonar, alternando 30 compressões torácicas com 2 ventilações ou respirações boca a boca. Se você não souber fazer a respiração boca a boca, faça apenas as compressões, mantendo o ritmo de 2 por segundo. Continue a ressuscitação sem parar até que a vítima comece a respirar normalmente ou o serviço de emergência chegue. Se você não conseguir juntar as mãos para as compressões abdominais, especialmente no caso de pessoas com sobrepeso ou mulheres grávidas, você pode alternar os tapas nas costas com compressões torácicas. Pessoal, deu certo aqui o vídeo, né? Quando a gente fala sobre engasgamento, é um capítulo à parte, em primeiros socorros, porque é a técnica mais fácil de ser feita. Apesar do nome aí chamar manobra de Henle-Lewis, né, ou técnica de Henle-Lewis, nós estamos falando basicamente de um aperto no estômago, tá bem? O estômago, só para vocês entenderem, anatomicamente falando, ele tem uma característica, né, de uma bolsa, tá? E ela serve basicamente para fazer o acúmulo ali do alimento, basicamente para ser processado para depois cair ali no intestino. Então, quando a gente fala sobre o estômago, toda vez que a pessoa apresentar um engasgamento e começar a apresentar tosse, eu não devo fazer mais nada, simplesmente bater, né, a palma da mão aberta, tá bem? Não é com a ponta do dedo, e sim com a parte da palma da mão, diretamente na região escapular, né? Nós temos ali na parte torácica, né, na parte dorsal, desculpa, as 2 escápulas, e eu vou bater ali naquela região. Por quê? Ali fica localizado uma parte do nervo frênico, né, uma parte do nervo que ele auxilia na movimentação do pulmão. E o pulmão, como a gente sabe, o ar ele pode sair tanto pelo nariz como pela boca. Então, quando eu bato ali naquela região, eu estou favorecendo a saída do ar, né, do pulmão, para que, se porventura tiver um objeto obstruindo a região da traqueia, garganta, esôfago, né, esse ar vai realizar ali uma retirada rápida desse material. Pode acontecer com pedaços de carne mal mastigados, né, mal cortado. Pode acontecer com pedaços de osso, né, muito comum osso
de galinha, que o pessoal gosta de roer, vamos falar português correto, né? Quer comer ali com a mão e acaba engolindo, porque existe uma pressão na hora de você roer, na hora de você sugar. E pode acontecer também com a própria dentadura, né? Ou se a pessoa utiliza uma ponte, né, de dentes ali na região oral. Então, se ocorrer o engasgamento por uma obstrução das vias aéreas, o ideal é produzir uma batida ali com a palma da mão na parte posterior, bem acima, bem no meio da região das escápulas, porque haverá um trauma na região do pulmão, favorecendo a saída de ar. Não deu certo isso, né? Eu devo, neste momento, partir para a manobra de Henle-Lewis. E aí, se vocês conseguirem observar aqui na câmera, eu vou mostrar basicamente o posicionamento que eu devo fazer. Toda vez que a gente fala sobre o estômago, né, o ideal é a gente saber onde fica localizado o estômago. Né? Então, eu tenho aqui da garganta, tá? Aqui da região da região da garganta, basicamente, aqui a gente fala o início do pulmão, né? Eu vou contar aproximadamente 20 centímetros, que é mais ou menos o tamanho da palma aberta, tá? Então, eu achei essa localização, vai ficar entre as costelas, tá bem? Essa região onde está meu quinto dedo aqui, né? Eu vou colocar a minha mão dessa forma, né? Sempre com o polegar para cima, tá bem? Seja minha mão esquerda, né? Ou mão direita. No meu caso, eu sou destro, então eu tenho mais força com a mão direita, então ela vai ficar acima. Caso eu seja canhoto, eu vou inverter, tá? A minha mão vai ficar aqui e a minha outra mão pode ficar aqui também. Uma outra forma é, ao invés de usar a mão assim, né, com o polegar direto, né, na região do estômago, eu posso virar ele como se fosse uma espécie de marreta aqui, ó, na região do estômago, né, a cabeça aqui de um martelo no meu estômago. E aí, com a outra mão, eu pressiono. Se vocês estiverem fazendo isso agora e acabaram de almoçar, que foi o meu caso, percebam que já haverá ali um certo refluxo na região do estômago. Porque quando a gente acaba de se alimentar, o estômago fica cheio, né, de material, né, de alimento, juntamente com os líquidos responsáveis pela digestão. Né? Um deles aí é a bile, né, que a gente secretado pela vesícula biliar, que fica lá perto do fígado. Mas a manobra de Henle-Lewis feita, né, ela vai favorecer, pelo menos através de 5 compressões dessa região, né, para favorecer a saída de ar também juntamente do estômago. Percebam que quando a pessoa está se alimentando, ela está engolindo saliva, ela está engolindo alimento, e ali vai ficar, né, cheio, né, de material responsável pela digestão. Então, na hora que eu coloco a minha mão aqui e pressiono, eu estou realizando basicamente um estreitamento, né, um fechamento do meu estômago. E isso vai favorecer a saída de qualquer objeto se estiver entalado na traqueia, no esôfago, né, na faringe e laringe. Então, geralmente, né, em grande parte dos casos, a traqueia que fica obstruída. A traqueia, ela é um tubo prolongado, né, de aproximadamente 12 a 15 centímetros, que fica aqui da região abaixo do pescoço até a metade aqui do tórax, né? A traqueia, ela vai ser, então, um tubo com vários anéis. E aí, o que acontece com ela no momento de engasgamento? Ela fecha, ela pressiona, porque ela quer facilitar a entrada desse objeto. Só que o objeto, ele está escorado, né? Ele está segurando ali naqueles anéis da traqueia. Então, se eu realizar uma pressão de baixo para cima, eu posso fazer com que a pessoa realize a retirada rápida desse objeto que está obstruindo as vias respiratórias, principalmente a via digestória. Então, no caso de engasgamento, a primeira coisa que eu vou fazer, tapinha nas costas, né? De forma rápida, forte, né? Não é para acariciar, não é para bater com a ponta dos dedos, porque isso não exerce pressão alguma, e sim com a palma da mão, tá bem? Essa palma da mão, quando eu bato,
percebam que existe um atrito mecânico maior, né, uma pressão maior. Não deu certo, as palmadinhas nas costas. Aí eu passo, sim, para a técnica da manobra de Henle-Wische. A manobra de Henle-Wische, ela pode ser feita em qualquer adulto e crianças a partir de 1 ano, tá bem? Por que crianças a partir de 1 ano? Primeiramente, porque a criança, né, quando ela nasce, após 9 meses, ela vai nascer, ela não tem todos os órgãos formados, também não tem todos os ossos formados, né? Então, eu não devo realizar ali pressões no intestino de nenhuma criança, tá bem? Porque eu posso, inclusive, criar uma ruptura desse intestino e isso pode gerar uma situação de hemorragia interna, por exemplo. Uma outra situação é que em crianças, né, eu vou pegar aqui até uma garrafa, me desculpem, mas é o que a gente tem para trabalhar em casa. Então, imagina uma criança, né, a cabeça aqui e o restante do corpo aqui. Eu posso simplesmente colocar ela no meu braço, né, deitada no meu braço, posicionada, e aí sim eu vou bater na parte da região escapular, na parte de trás da coluna dela. Ela de barriga para baixo, né, deitada aqui no meu antebraço, né? Quanto mais inclinado, melhor, tá? Eu não devo fazer ela com o braço deitado, porque isso não vai dar efeito algum. Mas com que favoreça, por exemplo, a retirada de qualquer objeto que estiver engasgando. Geralmente uma criança de 1 ano, né, ela não tem nada sólido ali na região da boca, né? Geralmente é uma papinha, geralmente é um alimento mais líquido, tá bem? Mas se for um objeto sólido, eu consigo retirar através dessas batidas. E eu não devo fazer, né, novamente, não devo fazer a manobra de Henle-Wische em crianças abaixo de 1 ano. Se for o caso de um engasgamento pela via nasal, né, e aí é uma outra situação, não é um caso de engasgamento produzido por causa de nada que foi alimentado, né, mas ela simplesmente pode aspirar o próprio leite, né, o leite ali da mãe durante a amamentação. E aí eu vou pegar novamente a minha garrafa aqui, vamos imaginar que isso aqui é o nariz da criança, né, eu vou fechar a boca da criança, né, e posso puxar através da sucção o leite do nariz ou, né, favorecer ali a retirada, né, desse líquido do nariz. Pode parecer nojento, pode ser uma situação extremamente horrível, né? Mas é um filho, é um primo, é um sobrinho, né? É o amigo, o filho de uma amiga, né? Então eu devo fazer isso para salvar aquela pessoa, para salvar aquela criança e, consequentemente, né, não ter um trauma ali naquela família, tá bem? Então, uma coisa é a técnica de engasgamento, outra coisa é a técnica ali de aspiração, né, de leite ou de qualquer alimento. Não deu certo a manobra de Henle-Wische, não deu certo as batidas lá nas costas, na região da escápula. Aquela pessoa, eu vou deitá-la, né, numa superfície dura, numa superfície ali que ela não vai ser em cima da cama, não pode ser em cima do colchão, tem que ser especificamente no chão mesmo, porque eu vou iniciar a manobra de reanimação cardiopulmonar. No vídeo foi falado sobre a palavra ressuscitação, né, mas vamos trazer à tona aqui que na Bíblia fala somente dois personagens que ressuscitaram, né, Jesus e... Desculpa, fugiu o nome, peraí. Fugiu o nome, não é Laércio, é... Lázaro. Lázaro, obrigado, me desculpa, né? Lázaro e Jesus foram os únicos que ressuscitaram. A técnica que a gente utiliza de primeiros socorros é a reanimação cardiopulmonar. Só que por uma aceitação cultural, é falado aí de ressuscitação, porque a pessoa praticamente está morta e ressuscita, tá? Mas a gente vai ver que no primeiros socorros a gente chama de reanimação cardiopulmonar. Se você ouvir aí alguém falando de ressuscitação, não tente corrigir, não precisa corrigir, né? Nós não precisamos, enquanto profissionais da saúde, ficar acima do pedestal de ninguém. A gente precisa realmente falar como a técnica é aplicada. Isso no caso, se ela falar de reanimação ou ressuscitação, o importante é que funcione. Entretanto, foi falado no vídeo, né? Esse vídeo é até recente, ele é de 2012, mas em 2015 foi falado que não é necessário mais a relação
da respiração boca a boca. E eu vou explicar isso na aula que vem. A gente vai falar de primeiros socorros aí na parte de reanimação cardiopulmonar. E aí, como agir numa parada cardiorrespiratória? Eu vou começar a falar sobre isso, mas aí na aula que vem a gente volta a falar sobre as técnicas de reanimação de parada cardiorrespiratória. Toda vez que a gente falar sobre a parada cardiorrespiratória, ela pode ocorrer por vários motivos e um deles é o engasgamento. Percebam que a gente está falando de temas, né, que um vai puxando o outro para somar ali, para consequentemente fazer uma conexão das devidas situações e o que se fazer em cada caso. Pessoal, parada cardiorrespiratória, ela geralmente ocorre, né, por uma interrupção da circulação sanguínea. Parou de funcionar ali, parou de circular o sangue, ocorre uma congestão no coração e o coração recebe muito líquido, né, muito sangue e não consegue bombear. Então ele começa a apresentar uma espécie de falta de ritmo, né? Por isso que é chamada de arritmia. E essa arritmia vai gerar uma interrupção imediata, súbita, né? Dos batimentos cardíacos. Então a gente não vai sentir o pulso, por exemplo. Então uma pessoa que, por exemplo, ela está engasgada, ela desmaiou, ela caiu no chão, você colocou ela no chão, percebam que rapidamente você vai colocar ali a mão no batimento cardíaco, na região radial, ou na região do pescoço, ali na região das artérias do pescoço, né, na carótida especificamente, e não haverá batimento cardíaco, porque o coração está parando de funcionar. Nesse momento, o protocolo, né, que a gente tem aí da Associação Americana de Coração, né, American Heart Association, né, que é a Associação Americana do Coração, ela entende que em todo e qualquer lugar já tem um desfibrilador, tá? Mas a gente sabe que nós estamos no Brasil, que é um país que tem aí seus problemas relacionados à saúde e à compra de equipamentos para a saúde, né? Isso foi comprovado agora na pandemia, mas então eu tenho que fazer o básico, tá? O primeiro socorro são técnicas rápidas, básicas e, consequentemente, elas vão servir para manter o funcionamento do coração e do corpo de uma forma geral. A gente entende, né, que eu devo fazer sem o desfibrilador, tá? Então, o que eu devo fazer neste momento é colocar a pessoa deitada e já começar a reanimação cardiopulmonar. Na sequência, né, alguém deve estar próximo ali, você pode gritar socorro para alguém para ser chamado e começar a entrar em contato com o SAMU ou o Corpo de Bombeiro, por exemplo, tá bem? Para que eles venham com os equipamentos, tá bom? Então, o desfibrilador, ele deve ter aí nas unidades de serviço avançado, tanto do SAMU como do Corpo de Bombeiro, eles vão apresentar o equipamento do desfibrilador, que também é chamado de DEA, tá? DEA, desfibrilador externo automático. Mas a gente vai falar isso na aula que vem. Como que é feito a técnica, né, de reanimação cardiopulmonar? Percebam que primeiros socorros existem diversas siglas, né? Então a gente tem AVC, AVE, o RCP. Esse RCP, reanimação cardiopulmonar, ele é feito através, né, de uma mão sobre a outra em cima do coração. Na caixa torácica, nós temos aproximadamente de 3 a 5 dedos, vamos colocar assim, né, do osso externo. Então, eu preciso realizar força para que a minha mão consiga manusear, né, vamos falar assim, bombear o coração. Então, toda vez que eu falar sobre parada cardiorrespiratória, eu devo começar uma reanimação cardiopulmonar, tá bem? Porque é uma técnica rápida, é uma técnica que dá efeito, né? E é uma técnica que eu começo a fazer força para o coração da pessoa voltar a bater. E aí, como se deve agir, né, em caso de parada cardiorrespiratória? Pessoal, eu vou falar primeiramente sobre essa imagem que a gente está vendo aqui no canto, né? Depois eu mostro o vídeo para vocês. O que ocorre, né, no nosso batimento cardíaco? Nós temos aí o que a gente chama de complexo QRS,
tá? Q de queijo, R de rato e S aí de sabonete. O QRS, né, basicamente a batida do coração para cima, né, e o relaxamento do coração para baixo. E depois ele tem uma espécie de repouso, tá? Que é aqui, então, Q para cima, R para baixo, né? Por isso que ele tem um formatinho de R aqui, e depois o S que vai para cima novamente. Esse complexo QRS, né, que isso a gente estuda, o cardiologista estuda muito mais do que nós a respeito disso, ele pode apresentar ali praticamente mais de 40 tipos de ritmos diferentes. Mas o ideal, né, por isso que a gente utiliza aqui um quadradinho todo quadriculado, aqui uma folha toda quadriculada, que vai apresentar o seu devido ritmo normal. Então, o batimento, né, tanto aqui para cima como para baixo, é chamado aí de frequência normal, que vai ser dividida entre sístole, né, o batimento para cima, diástole, batimento para baixo e repouso. Então, é feito de sístole, diástole e repouso, sístole, diástole e repouso. Essa frequência que a gente chama de frequência normal é o formato que o coração vai apresentar especificamente de um modo geral do coração. Ele é todo subdividido, tá, pessoal? Tem uma parte do coração que funciona, a parte de baixo, depois ele passa para o outro átrio, depois ele passa para o outro ventrículo. Ele é bem complexo, né? Por isso que é chamado de complexo QRS. Se vocês procurarem aí na internet depois, ou nos livros, esse nome é chamado de complexo QRS, porque geralmente ele tem ali o batimento tanto o funcionamento tanto das camadas superiores do coração, como das camadas inferiores. E também existe ali no coração um marcapasso natural que vai manter esse ritmo. Então, isso é a frequência normal. Uma pessoa que não apresentou engasgamento, uma pessoa que não teve um desmaio, uma pessoa que não tem problema nenhum de coração, seja pressão alta ou pressão baixa, ele vai ter o que a gente chama de frequência normal, de acordo com o complexo QRS. Vai ter que obedecer esse desenho superior. Entretanto, pessoas mais rápidas, pessoas aí que vão apresentar geralmente um batimento cardíaco mais acelerado, vão apresentar um fenômeno que a gente chama de taquicardia. Como eu falei, nós temos mais de 40 tipos, eu estou citando só 4 aqui, que são os mais comuns. A taquicardia, ela é representada por uma diástole, né, mais rápida, e uma assistolia, ou seja, uma sístole mais diminuída. Então, percebam que a subida do complexo QRS ela é mais rápida, né? Ela é mais estreita ali, e eu quase não tenho, né, a sístole, né? Então, por isso é chamado de assistolia. Então, ele bate mais rápido, né, do que se relaxa, do que fica relaxado, tá bem? Essa taquicardia pode apresentar vários fenômenos aí, principalmente no coração, mas uma pessoa com taquicardia, geralmente, ela vai ter um músculo cardíaco mais enrijecido, tá bem? E isso pode induzir, não significa que isso vai acontecer, mas isso pode induzir uma parada cardíaca, porque ele está sempre batendo rápido, e vai ter uma hora que o marca-passo cardíaco natural ali vai parar, e aí ele entra em parada cardiorrespiratória, tá bem? Então, as pessoas que são mais nervosas, geralmente, né, que apresentam maior ansiedade, geralmente vão ter um comportamento taquicárdico, né, ou taquicardia. A taquicardia, além desse comportamento, né, vamos lembrar que não é uma situação simplesmente física, ela também está ligada à parte emocional, psicológica de um indivíduo, né, pode também apresentar no ritmo cardíaco a bradicardia, ou seja, um batimento cardíaco mais lento. Se o taquicardíaco é mais rápido, a bradicardíaca ela é mais lenta. Então, percebam que vai haver o batimento da onda Q, mas o complexo R aqui, né, ele vai ser basicamente um R meio que aberto, né? Percebam que vai fazer uma ondulação e já vai começar um S ali, um repouso maior. A bradicardia ela pode acontecer por vários fenômenos, tá, pessoal? Mas geralmente ela está associada aí a uma lentidão, né, do próprio coração.
E as pessoas, elas podem desenvolver essa bradicardíaca, né, geralmente associado também a uma má formação do coração, um coração menor, né, um coração maior, desculpa, né, do que ele deveria ter, tá? Então, geralmente o coração ele vai ter um tamanho do nosso punho fechado, né, localizado aqui na região do tórax, e ele geralmente vai apresentar um tamanho maior, tá bem? Do que o indivíduo precisava ter. E também, né, ele pode ter aqui um ritmo chamado ritmo irregular, que isso pode ser por má formação, pode ser por uso de drogas, pode ser por uso de medicamentos, pode ser por causa do uso de bebida, cigarro e outros, né, que vão gerar um ritmo irregular. Percebam que existe o complexo QRS, aqui, ó, 3 eventos e um repouso. Depois ele tem 4 eventos, né? Então, isso vai gerar ali um ritmo... Oi? Então, quem tem doença de Chagas sofre de bradicardia? Perfeitamente. Até quem está falando, desculpa? É a Verô. Verô, ainda não consegui memorizar a sua voz. Tá mostrando o meu slide aqui para vocês, pessoal? Mostrando o quê? Tá aparecendo o meu slide para vocês? Tá. Tá. Então, a pessoa que ela apresenta geralmente a doença de Chagas, né? Ela é produzida aí por um barbeiro, né? Que é o Trypanosoma, né? Que é a bactéria que tem dentro do barbeiro, né? Não é todo barbeiro que gera a doença de Chagas, mas geralmente, como eles vivem em comunidade, né? Eles acabam passando uma bactéria um para o outro. Então, bactéria chamada Trypanosoma curi, que ela acaba gerando ali um aumento das células do tecido cardíaco, né? Vamos lembrar que nós temos 3 tipos de tecido. O tecido esquelético, o tecido muscular esquelético estriado, o tecido liso, que é o tecido de todos os órgãos, menos do coração, né? E o tecido cardíaco, né? O tecido, basicamente, ali, é o tecido cardíaco estriado, que ele é responsável pelo coração, artérias e veias. Então, essa bactéria ela vai contaminar, ela vai ficar ali no coração, né, no coração de uma forma geral, e vai produzir um aumento. Isso pode gerar tanto um ritmo irregular, e aí o cirurgião cardíaco vai fazer ali a colocação de um marca-passo cardíaco, ou também pode apresentar uma bradicardia e a pessoa sobreviver anos com aquilo sem saber que tem a doença de Chagas. O mal de Chagas, como foi chamado aí nos anos 70, 80, foi responsável por muitas mortes, porque justamente a pessoa não sabia que tinha, apresentava ali um episódio, né, de uma parada cardíaca e morria simplesmente porque não sabia, né, que tinha aquela doença. Então, o médico, né, se eu não me engano, Emílio Chagas, né, que ele acabou descobrindo, né, essa doença, ele acabou dando o nome ali dessa doença com o seu próprio sobrenome. Então, essa doença de Chagas, né, ela é muito comum, né, principalmente das pessoas que tiveram contato com o barbeiro, né, com esse animal, né, que ele acaba se alimentando ali de sangue também, então ele acaba picando a pessoa, e ele acaba gerando, né, colocando ali as suas fezes, né, vamos falar assim, né, dentro do coração, né, dentro do sistema circulatório, e isso vai parar no coração. Então, uma pessoa, geralmente, que está infestada ali pelo barbeiro, né, que, desculpa, ele não é um animal, um protozoário, né, eu dei uma consultada aqui, justamente por isso. Ele pode gerar essa contaminação no sistema circulatório e, consequentemente, fazer com que o coração produza um aumento, tá bem? E esse aumento vai gerar ali uma dificuldade, né, gerando um ritmo irregular ou uma bradicardia, tá bem? Então, hoje, né, pessoal, a gente tem tratamento para isso, tem medicamentos, nós temos ali a colocação de um marca-passo, né, e a pessoa vai precisar fazer, né, antigamente nós tínhamos ainda que colocar um marca-passo, esse marca-passo ele era de uma bateria, então a pessoa a cada 5 anos ia lá e tinha que trocar essa bateria, né, retirar e colocar outra.
hoje em dia nós temos aí baterias que elas são autossustentadas pelo próprio batimento cardíaco, bem? Então, é um avanço da medicina, o Brasil é muito bom para isso, né? Apesar da gente sempre olhar para fora e ver o que tem de melhor no mundo, né? Mas o Brasil tem bastante cardiologistas que são estudiosos, né? Geralmente ela surgiu no norte e nordeste do Brasil, mas geralmente pessoas que tiveram contato com o barbeiro. O barbeiro está presente em tanto ele gosta de palha, gosta de madeira seca, né? Então as pessoas que tinham casa, geralmente de madeira também, elas eram contaminadas, né? Infestadas, e naturalmente eles tinham contato com esse protozoário, tá bem? Então, quando a gente fala da relação da doença de Chagas, pode gerar uma bradicardia, sim, viu, Verô? Ela pode ocasionar uma bradicardia por causa do aumento da área cardíaca, tá bem? Mas não necessariamente é só o Chagas, mas tem outras relações também. A espessura hoje do músculo cardíaco, ela é aproximadamente de 0,7, né, que seria basicamente a ponta do dedo, tá bem? O músculo cardíaco. No caso da doença de Chagas, ela chega a ter 1,5, ou seja, praticamente o dobro, né? O dobro da sua espessura. Aí o coração começa a fazer muita força para bater e ele começa a apresentar um ritmo espaçado para o batimento cardíaco, tá bem? Tá joia, interessante. Bacana. Quando a gente fala ainda sobre os casos de parada cardiorrespiratória, eu vou passar para vocês aqui um vídeo, pessoal. Foi um vídeo que eu recebi no WhatsApp. Ele é triste, né? Porque evolui ali, certamente o indivíduo evoluiu a óbito, né? Eu não sei da onde veio, mas eu acho legal a gente mostrar isso por contexto, né? De entender a parada cardiorrespiratória. Então, o que não deve ser feito no caso da parada cardiorrespiratória? Pessoal, essa imagem que vocês estão vendo aí, provavelmente, tá? Como eu disse, eu não sei do que se trata, não presenciei esse fato, recebi esse vídeo no WhatsApp. De fato, foi feito tudo de errado ali, né? Percebam que existe até uma certa brincadeira, né? Porque é uma vida, mas não é a minha, né? Então, vamos brincar, vamos dar risada, né?
o outro ali ajoelhado, né? Ele está com os braços flexionados, ele está nessa posição, realizando uma espécie de massagem, ele só está empurrando a pessoa, né? Ele está movimentando a pele, ele não está mais fazendo carinho do que realmente parada cardiorrespiratória, né? Realmente reanimação cardiorrespiratória. Depois uma outra pessoa ali fala, ó, precisa fazer respiração boca a boca. E aí a pessoa faz com um certo nojo, né? Por isso que a respiração boca a boca não é mais realizada, né? Primeiramente por uma questão de contaminação própria, né? Eu falei sobre isso para vocês na primeira aula de primeiros socorros, que eu preciso cuidar primeiramente do socorrista para depois cuidar da vítima. Porque se a vítima está ali numa condição de vítima e o socorrista vai prestar um auxílio e acaba se acidentando também, a gente tem duas vítimas e não tem nenhum socorrista. No caso ali, a pessoa está tentando fazer um trabalho, né, movimentando, vai lá, o outro respira, todo mundo dá risada em volta. É uma vida, né, gente? Tá, alguém vai morrer ali, né? Ou já está quase morto. Porque provavelmente, pelo que dá para entender, percebo que existe um certo volume na região do estômago, na barriga da pessoa. Ela pode ter ingerido álcool e ter pulado, ou foi fazer uma brincadeira ali e acabou engolindo água, tá bem? E está num afogamento, tá bem? Então, tudo que foi feito ali foi errado. Na sequência, a pessoa pega a perna e tenta dobrar, né, para ver se ajuda, né? Ela não está fazendo nada de útil ali, está simplesmente atrapalhando e está realmente postergando um atendimento feito de modo correto, tá bem? Vamos ficar com essa imagem aqui na cabeça e na próxima aula eu vou falar para vocês como deve ser feito de modo correto. Mas apenas para a gente entender, a parada cardiorrespiratória, nos primeiros 10 a 15 segundos, leva a uma perda de consciência, porque a pessoa não recebe fluxo sanguíneo, né, no coração, no sistema nervoso, e gera uma perda de consciência. Pode ser o desmaio, né, que a gente viu lá, que pode ocasionar também, e para de levar fluxo de sangue para o cérebro. Parou de levar sangue para o cérebro, pessoal, o cérebro começa a apresentar, a partir de 3 minutos, lesão cerebral. E essa lesão cerebral, ela pode atingir qualquer área do cérebro, não tem como a gente especificar. Olha, não irrigou a parte frontal, então ele vai ter perda de memória. Não irrigou a parte lateral, então ele vai ter perda de audição ou vai ter perda de reflexo, por exemplo. Não irrigou a parte occipital, que é a parte posterior, então a pessoa vai deixar de andar. Não tem como a gente especificar aonde houve essa lesão cerebral. Ela simplesmente vai acontecer a partir de 3 minutos. E acima de 10 minutos, a chance de reanimação cardiopulmonar é próxima a zero. Por quê? O sangue, sem oxigênio, né, sem a devida glicose, sem levar sangue para o cérebro, começa a apresentar lesões ocasionadas por hipóxia, que é a mesma coisa que acontece lá no choque séptico, né, no choque hemorrágico, que é a falta de sangue no organismo, o organismo para de funcionar. E a lesão cerebral, né, induz ali, por exemplo, uma falência de múltiplos órgãos, tá bem? Então, em 10 minutos é a chance que tem ali, né, que a gente chama também de 10 minutos de ouro, né? Se você não conseguir fazer nada dentro desses 10 minutos e for constatado que a pessoa está em parada cardiorrespiratória por mais de 10 minutos, não tem o que ser feito. A gente, enquanto socorrista, a gente, enquanto profissional da saúde, nós não atestamos a morte de ninguém. Entretanto, a gente deve evitar ao máximo que essa situação se chegue, né? É por isso que a gente precisa começar com a parada, com a reanimação cardiopulmonar. E para a gente finalizar a aula, né? O que gera a parada cardiorrespiratória? Tanto uma situação de afogamento, como é o caso aí dessa imagem, que eu acredito, né? Que é o caso dessa imagem. Pode ser uma situação de parada cardiorrespiratória, porque basicamente o líquido entrou ali nas vias respiratórias, entrou tanto no nariz como na boca. Na boca, ela gera uma espécie de acúmulo de líquido e a pessoa afoga, né, justamente por causa da entrada de água, né, no estômago e também no pulmão.
Então, no pulmão, especificamente, quando ele realiza a respiração, ele aumenta e diminui, né? Ele faz esse movimento aqui, que é um movimento de inspiração e respiração. Então, tanto para frente como para trás, ele aumenta de tamanho, como também ele pode produzir para cima e para baixo. E aí, quando entra água ali no pulmão, o pulmão colaba, né? Ele para de funcionar, ele simplesmente vira um reservatório de líquido, tá? Então, não entra ar naturalmente e a pessoa vai evoluir com uma parada cardiorrespiratória, porque deixa de ar, deixa de ir sangue para o próprio coração e para todo o corpo. O estrangulamento, a mesma coisa. Se é uma pessoa que ela, porventura, ela produz ali, ela foi vítima de um estrangulamento, né, seja uma chave de pescoço ali, famoso mata-leão, ela diminui o fluxo sanguíneo, né, na parte aérea, né, na parte cerebral, e faz com que o coração entre em parada cardiorrespiratória também. A aspiração de gases venenosos, eu vou citar um aqui, que é muito comum da gente utilizar em casa, né? Por exemplo, a água sanitária, né? A água sanitária, quando ela entra em contato com o ar, ela produz ali uma atmosfera, né? Que ela pode ser contaminante, então a tendência é a pessoa vai respirar e vai começar a apresentar tosses, vai começar a apresentar essa espécie de falta de ar, né, seja por qualquer gás, né, de atmosfera respiratória, ou uma outra que é muito comum também, a amônia, tá? Que ela é altamente asfixiante, também ela retira todo o oxigênio do ar. O soterramento, uma pessoa que ela está soterrada, por exemplo, ela impede o movimento, né, da entrada e saída de ar também do pulmão. Corpo estranho na garganta, né? Pessoa que ela produz ali engasgamento, né? Ela pode, por exemplo, evoluir uma parada cardiorrespiratória também. O choque elétrico e a própria parada cardíaca, que é diferente da parada cardiorrespiratória, né? A parada cardiorrespiratória basicamente é para o coração e para o pulmão. Então, a parada cardiorrespiratória é a união da parada da falta de funcionamento do coração e, na sequência, do pulmão. O choque elétrico, porque o nosso coração, ele recebe, né, sinais elétricos, sinais e impulsos elétricos para o seu funcionamento. O choque elétrico, quando ele entra em contato na corrente sanguínea e naturalmente ali no corpo humano, faz com que o coração pare de funcionar, tá bem? Então, por isso que é utilizado um choque elétrico para retornar o batimento cardíaco, né, através ali do desfibrilador externo automático. Sendo assim, pessoal, a gente chega ao final de mais uma aula, né? Lembrando que é a nossa segunda aula, semana que vem, nesse mesmo horário, nós teremos a nossa terceira aula de primeiros socorros para a gente compreender um pouquinho mais dessas técnicas, tá bem? Agradeço pelas perguntas, agradeço a todos que acompanharam essa gravação, a você que está assistindo essa aula aqui pelo YouTube também eu agradeço. Deixo aqui o meu e-mail, né? Caso vocês precisem entrar em contato comigo ou também eu estou no grupo do WhatsApp da sala de vocês. Obrigado, até breve e até a próxima aula.